Me que é, família daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, bomba. Carlos Rosado humilha o militonto e deputado da bancada parlamentar do MPLA, de nome Milonga Bernardo, após o mesmo o confundir roubo e vandalismo. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga militonto. Como que vocês já aprovam lei que vocês não sabem? Hein? Epa, é Angola dos Angola, não, é Angola dos mano. Já se inscreva no canal, partilha o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa dislike se não curtir, comente bastante que é o essencial, siga meu Instagram, siga meu TikTok que é muito importante. Queria vossas opiniões que isso nos ajuda bastante, tá entendendo? Nos ajuda mesmo muito. E o Eri, é basicamente isso. Faça como a Manuel Rosas Business Corporation, divulga a sua marca aqui na nossa plataforma. E o Eri diz, já vamos lá ouvir aqui recado do mesmo. Let's get it. Ter uma motorizada a render é sonho para muita gente, mas o que torna este sonho difícil de realizar é o estresse e o medo de perder o investimento. Portanto, a Manuel Rosas Business Corporation tem a melhor solução para si. Deixe a sua motorizada sob os cuidados da Manuel Rosa Business Corporation e eles cuidarão absolutamente de tudo. E lhe atribuirão os seus rendimentos mensalmente de acordo com um contrato que você escolher, que temos o contrato Plus, que são 12 meses por 60 mil kwanza mês, e o Standard, que são 24 meses, e durante um ano você irá receber 40 mil, e no segundo ano a Manuel Rosa Business Corporation irá devolver a sua motorizada. Sonha em ter uma motorizada a render? A Manuel Rosa Business Corporation tem um serviço ideal para si. Motorbike. Para os devidos contactos, ligar para os números 924 75 48 80 ou mesmo 926 03 37 e 65. Espero o seu contacto e diz: vim pelo J Privado. Bomba! O economista Carlos Rosado humilha o militonto e deputado da bancada parlamentar do MPLA, de nome Milonga Bernardo, após este confundir roubo e vandalismo. Yueri, é basicamente isso que vocês estão a ouvir. É mais um debate da rádio MFM, onde estavam a discutir a aprovação da lei de vandalismo de bens públicos. O Milonga Bernardo, que teve lá, mais um outro deputado da UNITA também, Carlos Rosado, GMMC e mais um tal de Henrique, entrevistado por Arnaldo, né? Eu acho que é esse que é assim, um jornalista, se não me engano. E mano, saiu farpas. Eu nem vou falar muito, vou deixar vocês assistirem um vídeo, ok? Let's get it. Vamos lá ouvir. Relativamente à questão que agora coloca, eu entendo, nós entendemos claramente que há motivo bastante para que efetivamente pudesse-se regular um determinado comportamento que se estava a normalizar na nossa sociedade. É importante dizer isso. Tem estado a se normalizar a vandalização de bem público, ao ponto de, em termos situações de indivíduos que estão a vandalizar bem público, inclusive publicitam. Quer dizer, isto num Estado de direito e democrático e num Estado civilizado não é normal, porque quem está a praticar o mal, regra geral, quer esconder-se, não quer ser visto. Mas não, nós temos inclusive aqui situações que as pessoas gravam e depois publicitam-se nas redes sociais. Isto não é normal. Entre vandalismo e furto ou roubo, como é que estão estes conceitos enquadrados nesta lei aos seus olhos? É o seguinte, eu ainda não ouvi nenhum exemplo do Milonga Bernardo sobre estas coisas de a pessoa que vandalizou, que tu disseste que vandalizou, que publicou nas redes sociais, vandalizou o quê? Que prejuízo é que ele tocou? Só para eu perceber qual é o enquadramento. Falaste de uma pessoa que vandalizou e que publicou nas redes sociais. O que é que foi isso? O que é que essa pessoa fez? Sim, mas e qual é a moldura penal? Foste tu que disseste? Não é. Eu estou no debate. Carlos, eu fiz uma pergunta, responda a minha pergunta. Qual é a diferença entre roubo e vandalismo? Primeiro. A questão é a seguinte: vândalo é uma destruição gratuita de um determinado bem público. Aquilo que eu ouço e que chamam vandalização são roubos. Esta coisa da destruição da rede dos caminhos de ferro é para retirar as travessas e para retirar outras coisas, é roubo para vender.
As pessoas tiram aquilo para vender. Esta vandalização que dizem, por exemplo, da água, não é aquilo, fazem-no para desviar água, para venderem. Nós estamos a falar de sabotagem económica, estamos a falar de crimes económicos, do meu ponto de vista. Portanto, quando se... Relativamente à questão que agora coloca, eu entendo, nós entendemos claramente que há motivo bastante para que efetivamente pudesse-se regular um determinado comportamento que se estava a normalizar na nossa sociedade. É importante dizer isso. Tem estado a se normalizar a vandalização de bem público, ao ponto de, em termos situações de indivíduos que estão a vandalizar bem público, inclusive publicitam. Quer dizer, isto num Estado de direito e democrático e num Estado civilizado não é normal. Porque quem está a praticar o mal, regra geral, quer esconder-se, não quer ser visto. Mas não, nós temos inclusive aqui situações que as pessoas gravam e depois publicitam-se nas redes sociais. Isto não é normal. E se há um fenómeno social, há um facto social que determinadas disposições legais não conseguem, digamos, cumprir a função social da pena, que é a prevenção geral e a prevenção especial, impõe-se claramente que o legislador tome determinadas medidas. E entendeu o legislador que nestes termos, neste momento, será oportuno, claramente, a agravar as molduras penais referente a este tipo de comportamento social, que é um comportamento desviante. Porque se olharmos, hoje a capa do jornal O País faz referência, por exemplo, que nos demos mais de 200 famílias, capa do jornal O País, mais de 200 famílias deixaram de ter o consumo de água potável por conta da vandalização de bens públicos. E eu gostava de dizer o seguinte, Alves, permita-me, apesar de ter dito que neste primeiro momento vamos olhar para a questão das manifestações, que a mim me parece que aqui, digamos, é o desviar daquilo que é o real sentido e alcance. Salvo se algum manifestante ou promotor de manifestação dizer que no substrato das manifestações tem claramente intenções de vandalizar bem público. Se assim for, claramente também tem que ter consciência que o direito, a liberdade de manifestar-se não é superior a outros direitos e a outras liberdades. Aliás, ao manifestante e ao promotor da manifestação, sobre si recaem também determinados deveres, determinadas responsabilidades. A manifestação de per si não é um tapete estendido para que o manifestante faça aquilo que bem lhe aprovier, desrespeitando, atentando só um detalhe. Garantias. Agora, a pergunta que eu lhe coloco, Carlos Rosado Carvalho, é a seguinte. Entre vandalismo e furto ou roubo, como é que está estes conceitos, como é que estão estes conceitos enquadrados nesta lei aos seus olhos? É o seguinte, eu ainda não ouvi nenhum exemplo do Milonga Bernardo sobre estas coisas de a pessoa que vandalizou, que tu disseste, que vandalizou, que publicou nas redes sociais, vandalizou o quê? Que prejuízo é que ele trocou? Só para eu perceber qual é o enquadramento. Falaste de uma pessoa que vandalizou e que o publicou nas redes sociais. O que é que foi isso? O que é que essa pessoa fez? Sim, mas e qual é a moldura penal? Foste tu que disseste? Não é. Eu estou no debate. Carlos, eu fiz uma pergunta, responda a minha pergunta. Qual é a diferença entre roubo e vandalismo? Primeiro. A questão é a seguinte. Vândalo é uma destruição gratuita de um determinado bem público. Aquilo que eu ouço e que chamam vandalização são roubos. Esta coisa da destruição da rede dos caminhos de ferro é para retirar as travessas e para retirar outras coisas. É roubo para vender. As pessoas tiram aquilo para vender. Esta vandalização que dizem, por exemplo, da água, não é aquilo, fazem-no para desviar água, para venderem. Nós estamos a falar de sabotagem económica, estamos a falar de crimes económicos, do meu ponto de vista. Portanto, quando se tira as tapas das sarjetas, dos poeiros, justamente, é para roubo. Vender. Não sei se é um furto. Roubo, eu não sei. Roubo é com violência. Justamente. Não sei se é um furto. Mas aquilo tem um objetivo económico.
Aquilo, Um valor económico. exatamente. É como se for a minha casa e roubam o meu computador, é um vandalismo? É vandalismo? Se vão à minha casa, roubam o meu computador, olha, esta semana ou a semana passada roubaram uma botija de gás em casa, saltaram o quintal. Foi um vândalo ou um gatuno? Pois, eu não sei se foi um vândalo. Foi um vândalo que roubou aquilo, que fez destruiu. Portanto, já agora vou concluir. E, portanto, o que eu estou aqui a dizer, todos esses exemplos que os senhores dão para justificar a lei, está tudo previsto. Isto acontece porque o vandalismo, nesse sentido, destruição gratuita, não existe. Mesmo dentro das manifestações. Aliás, sobre as manifestações, a primeira coisa é que não há manifestações. Porquê? Porque as pessoas têm medo de ser vandalizados pela polícia. Não há manifestações em Angola. Não há manifestações em Angola. Só há manifestações do MPLA que têm a proteção da polícia. As outras pessoas não se manifestam. E, portanto, o que eu estou a dizer é que esta lei... O que é que fazem? Quando o Jaime MC vai à rua, e já ouvi várias vezes, em várias manifestações, aquilo não é manifestação? Pode ter sido dito que são não, é o seguinte, eu estou a dizer, pelo número de manifestações, eu enfim, eu se calhar também tenho esse problema que é o seguinte, que é, os órgãos de comunicação públicos, não dão conta das manifestações que existem. Não dão contas. E, portanto, eu admito. Se quiseres interromper, podes interromper. Eu gosto que me interrompam. Não tem problema. Não tem problema. A questão é a seguinte. As manifestações em Angola as pessoas têm medo de se manifestar justamente porque depois sofrem consequências da parte da polícia que deve proteger os cidadãos e não. Portanto, desse ponto de vista, eu não vejo, por exemplo, o único vandalismo foi naquela tal, nem é manifestação, é greve, como foi dito foi uma aqui, paralisação que destruíram um autocarro. Não é? E o funeral do músico. Pois, tu és jurista, ele não é jurista, eu pergunto. Aquele indivíduo está sujeito a uma pena de quanto? É questão. Pois, então, aquilo é transporte, não é? Sim. Será que a pena dele é agravada para 10 ou 15 anos? Eu tenho muitas dúvidas. Mas o meu ponto principal é esse. A maior parte das coisas que eu ouço no rádio, na televisão... Posso responder essa Sim, pergunta? podes responder. Então, primeiro estavas a dizer que não estavas aqui para ser entrevistado por mim. Nos termos do artigo 6º da lei, Sim. portanto, e é importante dar essa Sim. nota, o que vai fazer a avaliação da moldura penal tem a ver com o dano. Sim. Se o dano for diminuto, a pena ela habilita-se entre uma moldura penal entre 3 a 8 anos. Sim. Se o dano for valor elevado, uma moldura entre 5 a 12 anos. Qual é o valor elevado? Qual é o valor, o critério? Isto está nos termos Sim, mas daquilo. podes dizer que Já está- vou dizer. No caso de um autocarro, Sim. por exemplo. De um autocarro. Não, aqui a questão é o salário mínimo. Sim, mas diz-me qual é o valor. Nos termos Sim. da linha C, ainda, se o dano for consideravelmente elevado, ela habilita-se E o que é de 10 consideravelmente elevado? acima de 500... acima cinco de vezes cinco- o salário mínimo. 5 vezes o salário mínimo. O salário mínimo são 70 mil kwanzas. São São 350 mil kwanzas. Deixa-me Aquele já fazer- autocarro Não, vale cinco muito mais do que vezes. 350 5 vezes, mil kwanzas. não são 5 vezes. Deixa-me já Então aqui- diz-me, pá, dê-me- estás-me a dê-me- responder, dê-me só diz-me. uma nota, Eu já gosto lhe de vou dizer. números. Eu já lhe vou dizer, Sim. mas não são 5 vezes. Mas É são muito quantas mais- vezes? É muito mais do que isso. Dê-me um minuto, já lhe vou dizer. Meus senhores, enquanto o deputado Milonga Bernardo Mas eu vou vê, prosseguir, então. o Carlos Rosado conclui o raciocínio. Justamente. A conclusão do meu raciocínio é justamente essa. Todos os dados que eu ouço são dados de roubo. São pessoas, muitas vezes organizadas, que roubam tampas, que roubam isto, que roubam aquilo. Ou então, às vezes, até são pessoas, e nós... Quando se rouba cabos elétricos, sabes que o cobre tem muito valor, não é? Tem muito valor comercial. E, portanto, essas pessoas roubam. As travessas dos comboios é a mesma coisa. É para venderem. Não estamos a falar desse vandalismo que é a destruição propositada de bens. Que às vezes até ocorre em manifestações em Angola e em todo lado. Partiu uma montra. Mas eu gostava de perceber este valor, mesmo que seja 100 500... vezes o salário mínimo. 100 vezes o salário mínimo. Então vamos fazer as contas. O salário mínimo... São 7 Qual é o milhões. salário mínimo atual? Não é 70, porque 70 é só em setembro. 70 é só em setembro. 100 vezes. único, Mas vamos lá fazer. 100 vezes 70 mil dá 7 milhões. Eu pergunto. Aquele autocarro vale muito mais do que 7 milhões. Portanto, este indivíduo vai ser penalizado em quanto? Diz-me lá, já que estás a dizer. Qual é a moldura penal para esse indivíduo? Agora deixa-me que eu lhe diga... Não, peço desculpa. Deixa que eu lhe responda nos seguintes Responde, termos, sim. ao Carlos. Claro. Vamos aqui a olhar o valor e Sim. se o exemplo concreto é daquele autocarro, que Sim. as imagens, inclusive, temos-las todos,
Estamos a falar de um autocarro que levava pacientes e funcionários do centro de hemodiálise, e nós sabemos a sensibilidade desses pacientes. Sim. E vimos como foi destruído. Inclusive, nós podemos falar aí, poderiam morrer pessoas. Ó Carlos. E olhar Não, mas isso nós de ânimo leve. estamos a falar Para só de olhar valor. apenas no valor pecuniário, ó Carlos. Meus Então eu senhores, pergunto, falar- um crime é que- sexual de violação, qual é a moldura penal? Eu não sou jurista, não sei. Pergunto qual é a moldura penal. meus senhores, deem um minuto para. Você quer fazer muitos desvios, ó Milonga Carlos. Não, Bernardo. estamos a fazer Daqui a pouco vai desvios. Eu dizer. estou a tentar dizer. Carlos eu Rosado Carvalho, eu estou a tentar disciplinar Estamos a fazer o meu desvios debate. a fugir aquilo que é Meus a essência senhores, do debate. E a família, vocês assistiram, o que tem a dizer? Milonga se acha que ele é inteligente, mano. Milonga se acha que ele é inteligente, com aquela cara dele, aqueles dentes dele, bater lá com madeira para ficar direito. É basicamente isso. Estamos juntos, já está privado na casa, one love. Deus abençoe Angola e os angolanos. Estamos juntos.